A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Bom dia, meu querido, minha querida, meus amigos desse canal. Eu quero dizer para vocês desde já que se você está me vendo pela primeira vez, se inscreva no canal. Tá vendo esse sino que tem aí? É para você clicar nele. E assim vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece no canal O Curador de Almas. Meus amigos, minhas amigas, é muito importante para o crescimento do canal que vocês interajam, que vocês comentem, tá? Você está me assistindo, comente, interaja, dá um joinha. É muito importante para o canal crescer, para nós trazer Jesus para as pessoas que não conhecem. Essa é a finalidade do canal Curador de Almas. Trazer Jesus na casa da pessoa por meio do YouTube para aqueles que não conhecem. Amém? E vamos para a mensagem de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Isaac e Rebeca, a história do casamento. Vamos lá para Gênesis 23:1. Sara viveu 127 anos. Gênesis 24:3. Eis te faço jurar por Deus dos céus e Deus da terra, que não buscará para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Gênesis 24:4. Mas irá à minha terra, a minha parentela, e escolherá uma mulher para o meu amado filho Isaque. Gênesis 25:7. Eis a duração da vida de Abraão, 175 anos. Gênesis 25:8. Depois Abraão expirou, morreu numa velhice, feliz, idoso e repleto de bons anos, e foi reunido aos seus antepassados. Gênesis 25:9. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na gruta de Macipela, próximo a Manrém, no campo de Efrom, filho de Zoar, o Eteu. Gênesis 26:7. Quando os homens do lugar o questionaram sobre a sua mulher, ele alegou: ela é minha irmã. Essa história eu já vi, meus amados. Porquanto teve medo de revelar que ele era sua esposa, imaginou: os homens desse lugar podem me matar por causa de Rebeca, pois ela era muito bonita. Em Gênesis 25:21, Isaac lhe suplicou em oração ao Senhor em favor da sua esposa, porquanto Rebeca era estéril, e o Senhor atendeu aos seus pedidos de Isaac, e Rebeca, sua mulher, engravidou, ao contrário de Abraão, né? E Sara, que Sara quis fazer por Deus, né? Isaac foi orar, Isaac foi interceder, Isaac foi pedir para Deus, né? Interceder para que sua mulher pudesse engravidar. Aqui nós vemos o poder da oração. Amém? Amado Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, venha falar com seus filhos nesse canal, Senhor. Senhor, que o Senhor possa, Pai amado, usar a minha vida, Senhor,
que eu possa ser um instrumento na sua mão, papai, que eu venha falar aquilo que o Senhor queira falar para os seus filhos nesse canal, papai, pois sabemos que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, papai. Papai amado, a Ti é toda honra, toda glória e todo louvor, graças a Deus, meus irmãos. Aqui nós vemos a história de Isaac e Rebeca e o seu casamento. Meus irmãos, depois que Sara, sua mãe, viveu 127 anos, ela morreu, tá? Sarai morre, tá bom? Aí depois que tudo isso acontece, que Abraão, pai de Isaac, queria uma boa esposa para o seu filho. Só que ele não queria que Isaac casasse com uma mulher canaã, porque aquelas pessoas adoravam outros deuses, ela tinha outras práticas, outras adorações, né? Não queria que adorasse deuses falsos, né? Por isso Abraão chamou o seu servo, né? Quero que volte para lá, onde moram meus parentes, em Harã, e busque uma esposa para meu filho Isaque. Então Abraão pede para o seu servo, aquele mesmo servo que ia herdar tudo aquilo que Abraão tinha, né? Que era Eliezer, ele pede para ele ir dos seus parentes, na sua parentela, para procurar uma mulher, né? E o servo de Abraão partiu de viagem, chegando perto do lugar onde moravam os parentes de Abraão. Ele parou junto a uma fonte. E já era tardinho, meus amados. A hora em que as mulheres da cidade iam buscar águas. Então o servo de Abraão orou a Deus. Olha, mais uma vez a oração. Mais uma vez orou e pediu a Deus o poder da oração. E aí na oração dele ele fala: faça com que a moça que apanha água para mim e meu camelo seja aquela como esposa de Isaac. É isso que o servo de Abraão pede na oração que ele faz a Deus. Logo depois, olha que interessante o poder da oração. Logo depois, Rebeca foi buscar água. Quando o servo pediu que ele desse de beber, ela o atendeu, meus amados. Daí ela foi e tirou bastante água para todos os camelos sedentos. Era muito trabalho, porque os camelos bebiam bastante água. Quando Rebeca acabou, o servo de Abraão lhe perguntou como se chama. Pergunta como ela se chamava. E pergunta como se chamava seu pai. E perguntou também se podia pernoitar na casa deles. E ela responde: meu pai é Betuel, e há um lugar para vocês pernoitar conosco. O servo de Abraão sabia que Betuel era filho do irmão de Abraão, Naor. Por isso ajoelhou-se e agradeceu a Deus por guiá-lo até os parentes de Abraão. Olha o poder da oração. Ele orou e Deus guiou ele. Deus, quando você procura Ele de todo o coração, quando você abre o seu coração para Ele, quando você se humilha, Ele escuta a sua oração. Eu quero dizer para você que quando você estiver orando e você não chora mais, você não sente mais aquilo, algo de errado está acontecendo. E é bom você tomar cuidado, tá bom? E naquela noite, o servo de Abraão continuou a Betel e ao irmão de Rebeca, Labão, porque havia ido lá após concordaram que Rebeca fosse com ele e casasse com Isaac. E ela aceitou.
Logo no dia seguinte, montaram nos camelos e começaram a longa viagem de volta para Canaã. Chegando lá, meus amados, já era tardinha. Rebeca viu um homem andando pelo campo, e esse homem era Isaque. E ele se alegrou de ver Rebeca. A mãe dele, Sara, havia morrido há apenas 3 anos. E ele ainda estava triste. Mas agora Isaque passou a amar Rebeca. Olha que interessante. E muito. Rebeca ficou e ele ficou novamente feliz, meus amados. E o interessante é que Abraão viveu 175 anos e morreu em uma boa velhice. E seu filho Isaque e Ismael o sepultaram em uma caverna. Meus amados, você deve ter lido ou escutado a expressão Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, né? São esses 3 personagens que estamos falando hoje. Até o momento nós já aprendemos sobre Abraão, falamos sobre Abraão, agora estamos falando sobre o casamento de seus filhos, Isaque com a Rebeca. E Isaque, quando se casou, tinha 40 anos quando ele casa com Rebeca. Isso demonstra que ele soube esperar o momento certo a se casar, né? É muito interessante que nós temos que saber esperar o momento certo. Devemos orar, devemos pedir para Deus que Ele mostre para a gente o momento certo, se é a escolha certa, se é a pessoa certa para nós, meus amados. Mas como tudo não é perfeito na nossa vida, tudo tem erros, tudo acontece, porque nós somos humanos, né? E pecadores. O único que não é pecador foi aquele que morreu por mim, por você na cruz do Calvário. E o interessante é que Isaque comete o mesmo erro que seu pai Abraão cometeu quando questionado pelos filisteus sobre quem era sua esposa. Ele respondeu que era sua irmã, com medo dele matarem ele e ficar com sua esposa. Mas muito depois de muito tempo, a verdade veio à tona e ele descobriu que Rebeca era sua esposa. Diferente da história de Abraão, que Abraão omite, mas aqui Isaque ele mente. Lembramos que Isaque mentiu porque sentiu medo, porque somos de carne. Isaque era de carne, então ele sente medo que matasse ele e ficasse com sua esposa. Por isso que ele falou que era sua irmã, né? Assim como Sara, Rebeca também era estéril. Olha que interessante. Mas Isaque orou e pediu insistentemente até que o Senhor ouvisse sua oração. Então Rebeca ficou grávida. Meus amados, a oração, ela é muito importante, ela tem poder. Quando você ora, quando você abre o seu coração para Deus, quando você ora de verdade, de coração aberto, quando você se humilha para o Senhor, Ele escuta a sua oração. Quando você procura Deus no seu coração de verdade, Ele escuta você. Ele escuta a sua oração e Ele interage por você. Ele age em prol de você. Foi isso que aconteceu. Diferente de Sara. Sara era estéril, mas ela quis agir no lugar de Deus. Ela quis fazer, ela ficou com medo que essa promessa não acontecesse. E ela não procurou orar e pedir para Deus. Assim também Abraão não procurou orar e pedir para Deus. Abraão cedeu à tentação da sua serva Agar e se deitou com ela.
Mas Isaac não. Isaac não fez isso, Isaac fez ao contrário. Pode ver que tem as mesmas coisas acontecem. Ele mente, né? Abraão não mente, Abraão omite, ele mente com medo. Abraão omite com medo. Sara era estéril. Rebeca era estéril. E o que acontece? Rebeca não age. Rebeca deixa Deus fazer. Sara não. Sara deixa ela fazer por Deus. Ela tenta fazer como se fosse Deus. E quando você tenta fazer, Deus não faz. Ao contrário. Abraão cede, Isaac não, Isaac vai orar. Aí vem o poder da oração, Deus escuta a oração. Isaac demorou 15 anos para vir depois do erro do seu pai. Mas Isaac vai orar. E aí Rebeca fica grávida. Aí Deus recebe. Deus escuta a oração e Deus faz. Amém? E aqui nós falamos sobre Isaac e Rebeca, seu casamento, e ela fica grávida. E no próximo vamos falar sobre Jacó e Esaú, filho de Isaac e Rebeca. Amém? Eu queria agradecer a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo, que assistiram esse vídeo até o final. Obrigado, meus amados. Que Deus abençoe todas vocês. Que esse vídeo venha ter falado com vocês, tá? Obrigado mesmo. Se você está precisando de oração, coloque aí nos comentários. No vídeo passado, algumas pessoas colocaram no comentário que está precisando de oração, pediu para estar orando, e eu orei essa semana por elas, intercedi por essas pessoas, tá? Que o poder da oração é tremendo, é maravilhoso. Deus escuta. Amém? Obrigado a todos vocês. Eu queria orar pela vida de vocês. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Senhor Jesus, Pai amado, eu oro por todas as pessoas que estão inscritas no canal Curador de Alma e também por todas as pessoas que não estão inscritas, Pai amado. Pai amado, abençoe cada um dos seus filhos, Pai amado. Desde já eu repreendo qualquer enfermidade, Senhor, que nós possamos estar com o nosso joelho dobrado no chão, Pai amado, para orar, para pedir para o Senhor interceder por nós, pois sabemos que quando nós abrimos o nosso coração a Ti, Senhor, o Senhor escuta e o Senhor intercede por nós, Pai amado, a Ti é dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que assim seja, graças a Deus. E estejam todos vocês na paz do Senhor Jesus e uma ótima semana a todos e um bom dia. Até a próxima.